Oi, gente, Shalom. O que você entende com essa expressão cair da graça? A gente sabe que no meio cristão, evangélico, essa expressão é muito comum. Inclusive, essa expressão é justificativa, em alguns casos, inclusive, de disciplina em membros, e usa-se a expressão cair da graça. Normalmente, na minha concepção de tudo isso que nós temos por aí, normalmente ela é descrita como a expressão de uma desgraça. Se uma pessoa cometeu algum erro, algum pecado, ela entrou em desgraça, então ela caiu da graça. Mas na Escritura, tentar segurar isso aqui melhor, difícil. Na Escritura, o que a gente entende como cair da graça? Procurando ponto de claridade aqui. Aqui acho melhor. Bom, na Escritura, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 4, Paulo diz assim: vós que vos justificais pela lei da graça tendes caído. É interessante, porque o que Paulo está dizendo aqui, na sua carta às igrejas da Galácia, ele está dizendo que cair da graça é voltar para a lei. Ou seja, cair para a lei, para observâncias da lei. Vamos colocar para os dias de hoje, né, atualizar isso daí. Aquele que acha que pode se salvar por sua obediência, certo? Mais ou menos isso. Veja muito bem. Eu vou explicar mais ou menos essa expressão cair da graça. No templo a gente tinha o utensílio principal, que era a Arca da Aliança. Dentro da arca tinha 3 utensílios, que eram a vara de Arão, que floresceu, o maná e também as tábuas do decálogo. Ali estava o símbolo da lei, na verdade da desobediência do povo àquilo que Deus colocou como princípio para eles, porque eles não conseguiram observar, né? A lei, ela não veio para santificar ninguém. O mandamento é puro, santo e bom, mas não faz ninguém puro, nem santo, nem bom. Essa é a verdade, ela vem revelar os nossos pecados, como diz a própria Escritura. E ali dentro da arca estavam esses utensílios: a vara de Arão, que floresceu, as tábuas do mandamento e o maná, símbolo da rebeldia do povo de Israel. Todos eles murmuraram contra. Agora, o que estava na parte de cima da arca? Desculpa que vai ficar tremendo um pouquinho aqui, muito som externo. O que estava na parte em cima da arca? O propiciatório, a cobertura pela rejeição do povo, pela desobediência do povo. O propiciatório é um símbolo de Cristo, a tampa da Arca da Aliança. Aqui está a graça. A propiciação pelos nossos pecados é Cristo. Aqui está a graça. Paulo está dizendo: aqueles que vos justificam pela lei, está lá embaixo, da graça tendes caído. Do propiciatório caíram, da propiciação de Cristo. É isso que a igreja da Galácia está fazendo, está voltando aos ritos judaicos. Mas Peterson, nós não voltamos aos ritos judaicos. Não, mas hoje existe uma classe de pessoas que acham que estão adquirindo de alguma forma a salvação por suas obediências. Exatamente o que estava acontecendo na igreja da Galácia. A ponto que Paulo chega a dizer, no livro de Gálatas, capítulo 1, se eu não me engano, no versículo 6, depois vocês conferem lá. Paulo diz assim: me admiro de vós, logo depois da saudação dele, ele usa essa expressão: me admiro de vós, que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Deus para outro evangelho. Veja, ele continua: o qual não há outro, mas há alguns no meio de vós que tentam mudar. A expressão aí é transtornar, perverter o evangelho de Cristo. Ele continua: mas ainda que eu, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, que seja anátema. Então, queridos e queridas, a raiz da expressão cair da graça é exatamente achar que vai se salvar por sua obediência.
Como assim, Peterson? Então eu não tenho que ser obediente? Claro, a obediência é a qualidade daquele que é salvo. É impossível você ser um salvo e não ser obediente aos preceitos de Deus, aos princípios da Escritura. Isso é impossível, é água e óleo. Não há como. Me entende? Só que esta obediência é o efeito da salvação e não a causa dela. Só que alguns nos nossos meios ou no nosso meio têm pervertido o Evangelho de Deus, mudado, assim como na igreja da Galácia. E eles têm dito que é exatamente pela observância dos princípios e dos preceitos que você vai ser salvo. Veja bem, Paulo usa essa expressão da graça tendes caído à igreja da Galácia. A Bíblia não relata pecados de uma comunidade, ou seja, da Galácia, exacerbados, mas qual igreja que tinha inúmeras distorções, pecados terríveis? A igreja de Corinto. Mas exatamente a igreja de Corinto não é dita essa expressão. Deveria ser dita para a igreja de Corinto, já que cair da graça, no conceito tradicional das denominações por aí, é entrar em desgraça. Essa expressão Paulo errou, teria que ter dito para a igreja de Corinto, mas ele diz a igreja da Galácia, que estava entrando em um transtorno do Evangelho, em uma mudança do Evangelho. E Paulo diz: estou admirado de vós, que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Deus para outro Evangelho. Que nós possamos ser praticantes da palavra, entender que o pregoeiro da graça de Deus, apóstolo Paulo, frisou a questão do Evangelho da graça. E ainda que eu mesmo e um anjo do céu vos anuncie outra coisa, que seja anátema. Que Deus vos abençoe. Shalom.